Fala galera, beleza? Jobney Palmeira do canal Job Refrigeração. Queria antes aqui pedir para vocês compartilharem, curtirem, se inscrevam no canal. A gente vai pegar uma sequência de vídeos agora falando da tecnologia inverter. Sigam lá no Instagram, Jobney Palmeira. No Facebook a gente não consegue mais porque já tá cheia, a casa tá cheia. Então você pode também curtir a página Job Refrigeração. Então a gente está sempre lá botando alguns conteúdos técnicos. No Instagram eu estou botando muitos stories com conteúdos técnicos para poder auxiliar o pessoal no dia a dia. Bom, a tecnologia inverter eu vejo como uma grande oportunidade de quem gosta, quem ama refrigeração, quem sente aquele arrepio na pele em trabalhar com refrigeração. Eu vejo a tecnologia inverter como uma porta de oportunidade. Ou seja, eu vejo muitas pessoas reclamando de um mercado saturado, de um mercado que é muito injusto, que é um mercado que é muito prostituído por mão de obra barata, por mão de obra não qualificada da maneira que deveria ser. Mas enfim, isso é um problema que acontece em todas as profissões. Beirando essa porta que abriu, a gente conseguiu entender de que a tecnologia inverter é um caminho a ser seguido para quem ama refrigeração e quem tem aquela sede de conhecimento, aquela sede de atualização. Então, essa atualização, adquirir esse conhecimento pode ser uma situação muito vantajosa num futuro bem próximo. E uma pergunta que eu faço para todo mundo: quem é que vai consertar os equipamentos inverter quando eles começarem a necessitar de uma manutenção corretiva? Você está apto? Nós estamos aptos? Então é uma coisa que vale a pena a gente pensar. Hoje eu quero começar de uma forma bem simples de um tema que a gente já até comentou antes, que são os sensores. Bom, na minha opinião, a gente não tem que ter receio de trabalhar com a tecnologia inverter. Na verdade, a tecnologia inverter, embarcada num ciclo de refrigeração, certo? Que são os 4 componentes básicos: compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Eles são monitorados e controlados por uma placa eletrônica que recebe os sinais dos sensores. Os sensores estão sempre coletando as informações de temperatura. Em algumas situações a gente tem transdutores de pressão. Então a gente vai começar bem da base falando dos sensores. Bom, tipos de sensores. Os sensores de temperaturas comumente utilizados nos equipamentos split system são do tipo resistivo, podendo ser NTC ou PTC. O que é do tipo resistivo? Na verdade, esses sensores ou termistores, eles têm uma resistência internamente que variam de acordo com a temperatura. Uma vez que a variação de temperatura acontece, também a resistência tende a variar. Então é consequentemente um ao outro. Variou a temperatura, também variou a resistência. São 2 tipos de sensores. PTC, coeficiente de temperatura positivo, tá? E o outro NTC, coeficiente de temperatura negativo. Vamos ver quais são as diferenças entre esses sensores? Vamos lá. Características. Os sensores de temperaturas possuem características relacionadas entre temperatura e resistência, que podem variar de acordo com o seu fabricante. Isso é muito importante. Além de variar a resistência de acordo com a temperatura, cada fabricante tem a sua propriedade, cada fabricante tem o seu modelo de sensor. Então isso é muito importante na tecnologia inverter. O sensor ele é capaz de alterar a rotação de um compressor, dependendo da situação. Então esse sensor ele é crucial para o bom funcionamento da tecnologia inverter. Beleza? Vamos para frente. Sensores NTC. De uma forma muito clara nesse slide, a gente tem um gráfico aqui de temperatura e resistência, certo? Está aqui em k-ohms ou quilômetros, da maneira que vocês entenderem, e a temperatura está em graus Celsius. Bom, olha comigo. O sensor NTC, que é o coeficiente de temperatura negativo, uma vez que você aumenta a temperatura, a sua resistência diminui. Uma vez que você diminui essa temperatura, a resistência aumenta. Ou seja, são caminhos opostos, certo? Vamos ver isso no gráfico? Se eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius, o meu sensor está me indicando que a resistência está a 10 kΩ.
Ou seja, 25 graus Celsius, a resistência está em 10 kΩ. Bom, se é um sensor NTC, uma vez que eu diminuo essa temperatura de 25 graus para 15, ou seja, a temperatura do ambiente diminuiu, o que acontece com a minha resistência? Ela aumenta de 10 para 20. Ou seja, diminui a temperatura, aumentei a resistência. Correto? Se eu aumentasse essa temperatura para 30, essa resistência, um exemplo, poderia ir para 5 kΩ. Ou seja, aumentou a temperatura, diminuiu a resistência. Diminuiu a temperatura, aumentou a resistência. Beleza? Vamos para o próximo slide. Aqui é o sensor PTC. É um sensor, na minha visão, mais simples de entender o seu funcionamento. Por quê? Ele é praticamente proporcional, ele acompanha a variação. Uma vez que você tem um sensor do tipo PTC a 25 graus Celsius, ele está apresentando, nesse exemplo, uma resistência de 40 kΩ. Ok? Então, você mediu com o seu multímetro lá, a 25 graus Celsius, ele está dando uma resistência de 40 kΩ. Uma vez que essa temperatura do ambiente diminuiu, a mesma situação do slide anterior, a temperatura caiu de 25 para 15, a resistência do sensor também diminuiu, ou seja, diminui a temperatura, também diminui a resistência. Aumentei a temperatura, também aumentei a resistência. Isso é crucial para um bom funcionamento do equipamento, tanto convencional quanto o inverter. Por quê? Se você botar um sensor PTC no equipamento que usa um sensor tipo NTC, as reações vão ser opostas. Você nem sabe mensurar o que vai acontecer no equipamento. Então é muito importante você entender como funcionam esses sensores, porque eles estão ali para controlar e monitorar todo o ciclo básico de refrigeração. Tá ok? É muito importante que obedeça esse gráfico, essa curva. A gente vai entrar com mais detalhe nesse ponto. Beleza? Vamos para o próximo slide. Aqui uma maneira bem correta de se trabalhar, você está amparado. A gente está utilizando uma tabela aqui de resistência e temperatura para os sensores de temperatura ambiente interno e externo do fabricante GRI. Aqui eu vou utilizar a GRI como exemplo, tá? Você tem toda a tabela de que para cada temperatura encontrada você tem uma resistência. Ou seja, se eu medir uma temperatura de 25 graus Celsius no ambiente, aqui a temperatura de 25 graus Celsius, eu tenho que achar uma resistência ohmica de 15 kΩ ou 15 kΩ, da maneira que vocês preferirem, tá? Se eu aumentar essa temperatura para 30 graus Celsius, aumentei a temperatura, a minha resistência caiu de 15 para 12,7. 12,07. Ou seja, aumentei a temperatura, a minha resistência diminuiu. Se isso aconteceu, se for em vias opostas, o que é o sensor? É um sensor do tipo NTC. Um cuidado que a gente tem que tomar, muito grande, é sempre adquirir o sensor do modelo do equipamento que a gente está trabalhando, do fabricante que a gente está trabalhando. Por quê? Vamos supor que a gente tem o costume de ir lá na loja e pedir assim, chega no balcão e pede, eu quero um sensor de 15K. Bom, 15K é um sensor que 15K ele está a 25 graus Celsius, ou seja, a 25 graus Celsius ele apresenta uma resistência de 15K. Chefe, eu quero uma resistência de 15K. O cara vai te dar um sensor de 15K. Só que não quer dizer que esse sensor que a 25 graus Celsius tem uma resistência de 15K, não quer dizer que esse sensor que você está comprando, que não seja do fabricante, quando chegar a 30, ele esteja com 12,07. Ou seja, essa variação que tem, essa tabela, se for um sensor, por exemplo, de uma procedência que você não conhece, você pode muito bem a 25 graus Celsius ter 15, mas não quer dizer que a 30 ele vai estar com 12. Então essa curva de temperatura e resistência pode não ser igual a daqui do equipamento que você esteja trabalhando. Então muito cuidado, sempre comprem um sensor do fabricante e do modelo do equipamento que você está trabalhando. Beleza? Vamos para o próximo. Ferramentas para teste.
É muito simples trabalhar com os sensores, muito fácil testar os sensores. Bom, multímetro com escala de ohmímetro correspondente ao valor do sensor a ser aferido. Ou seja, se você tem um sensor de 10k ohms a ser medido, se você suspeita que ele seja de 10k ohms, uma resistência baixa, certo? Baixa em comparação ao sensor de descarga, que às vezes LG, por exemplo, trabalha com um sensor de descarga de 200k ohms a 25 graus Celsius. Você vai botar o multímetro na escala equivalente ao sensor que você tenha mais ou menos uma ideia que vai medir. Tá ok? Um termômetro para verificação de temperaturas correspondente à resistências fornecida pelo fabricante. Gente, vamos resumir essa teoria, tá? Eu preciso de um multímetro para medir a resistência do sensor e eu preciso de um termômetro para medir a temperatura. Lá na tabela a gente não viu que para uma temperatura o sensor tem que apresentar uma resistência? Então eu tenho que medir ambos, tanto temperatura quanto resistência. E aqui, o recipiente para isolamento de variação de temperatura indesejada no procedimento de aferição. Eu odeio essas teorias. Tô brincando, cara. Na verdade, isso é uma forma teórica de dizer que isso aqui é um copo com água. Tá? É um professor meu que é muito teórico, muito acadêmico, e ele quis dizer que isso aqui é um copo com água. Recipiente para isolamento de variação de temperatura indesejada no procedimento da aferição. Um copo com água. Por quê? Quando você coloca um sensor dentro de um copo com água, você anula as variações de temperatura que possa ter no ambiente. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui, da maneira que eu falei para vocês agora no slide anterior. Procedimento para teste. Um termômetro, pode ser o meu termômetro lá da Fulgauge, que o meu amigo Fabiano me deu, show de bola, tá? Um copo com água e o próprio sensor. Ou seja, se eu coloquei esse recipiente com água aqui, está me apresentando uma temperatura fixa, não tem variação externa. Ou seja, a água nesse caso está a 22 graus Celsius. Eu sei que está naquela temperatura a água. Eu pego o sensor e coloco dentro desse copo com água. Ou seja, eu sei que esse sensor está a uma temperatura de 22 graus Celsius. O que eu vou fazer? Vou dar uma olhada lá na tabela agora. Vamos lá olhar na tabela. Aí, a 22 graus Celsius, que é a temperatura da água lá, tem que me apresentar uma resistência de 17,14 k ohms. Na verdade, aproximadamente 17. Às vezes, seu instrumento tem uma variaçãozinha. Muito cuidado com a qualidade do instrumento, muito cuidado com a bateria do instrumento. Isso aí é crucial. Então, aproximadamente 17,14 k ohms. Beleza? O slide está aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, galera, deixem seus comentários aqui na descrição. Nos comentários, né? Na descrição não. Na descrição do vídeo, eu vou colocar algumas orientações, vou botar lá, de repente, o link da página da Job Refrigeração. Sigam lá no Instagram. Então, galera, esse é um movimento que a gente vai começar a fazer para aproximar a tecnologia inverter dos instaladores. De uma maneira bem descontraída, de uma maneira bem alegre, bem feliz, de quem gosta, de quem ama e de quem respeita a climatização, a refrigeração, quem tem refrigeração na veia, que realmente se importa com o que está acontecendo com os equipamentos, com quem se importa com o cliente, com quem de fato entende que o papel nosso na sociedade é cuidar do conforto das pessoas. Beleza? Então, o meu coração é inverter e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço!